Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Marinalva e aqui é o Coisas de Casa. Em se tratando de coisas de casa, a casa não é só louças, né? Não é só móveis. A casa é constituída de tudo aquilo que há nela, né? E tudo que tem na nossa casa faz parte da nossa personalidade, né? Então tem quem goste de animais, tem quem goste mais de plantas e sempre as pessoas fazem suas opções. Então a casa vai ficando a nossa cara. Eu particularmente acho, né, que a casa sem planta, né, fica um pouco morta, sem vida, sem graça, né? Eu não consigo imaginar uma casa sem nada vivo além dos seres humanos. Então, né, é uma manifestação de amor à natureza. E eu sempre gostei muito de planta, né? Eu já morei na roça, né? Quando eu era solteira, eu morava no sítio e eu sempre gostei muito da natureza, das plantas. E como hoje eu moro na cidade e fiz a opção de ter o meu quintal todo calçado, né? Para facilitar a limpeza da casa, né? Que eu não tenho tempo de limpar com tanta frequência, então se eu tivesse um quintal de terra, né, seria mais fácil sujar e mais difícil manter a limpeza. Então eu optei por plantar as minhas plantas em vasos, né? Embora que lá fora, entre o muro da minha casa e o meio fio da rua, eu andei plantando muita coisa, mas esse ano foi feita uma construção, uma reforma aqui, reformou o meu ateliê, né? Eu tenho um pequeno ateliê de costura, embora eu não costuro mais para fora, né? Para os outros, costuro só para mim, mas eu mantenho o meu ateliê e ele foi reformado e reformou a minha lavanderia. Isso demorou acho que mais de um mês, né? Assim, o acabamento, ainda falta todo o acabamento, só foi feito a reestruturação, né, que o pedreiro fez. E a gente construiu uma área gourmet que demorou 3 meses, uma garagem gourmet, né? A gente construiu uma garagem para 2 carros, né, que aqui em casa tem 2 carros, e aproveitamos e construímos um banheirinho lá e uma área gourmet que ainda está em fase de construção, né? Assim, a parte do pedreiro já está pronta, mas falta todo o resto, né? Instalação elétrica, forro e móveis e tal. Então, o que eu quero dizer? Que nessa fase, né, eu quase que perdi quase todas as minhas plantas, né? Ficou as plantas da minha lavanderia ia para um lado, as plantas que não pegavam sol foi queimando de sol, teve planta que eu quase perdi, né? Só ficou a raiz viva. E agora eu podei e agora eu tô cuidando para elas ficarem bonitas de novo. Então eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho planta em quase todos os cômodos da minha casa, só não tem planta viva nos pontos mais escuros, e lá fora também tem bastante. Talvez eu faça esse vídeo em parte 1 e parte 2, porque é muita planta. Então eu vou rapidamente aqui, né, sem mais delongas, compartilhar com vocês. Então, começando aqui pela cozinha, tá? Eu tô na cozinha, nesse cantinho, aqui é a porta de saída para fora, e esse pequeno cantinho aqui que sobrou, eu coloquei essa planta. Eu mantenho essa planta na água. Essa garrafa é uma garrafa de suco de uva, e pode ver que tá tudo enraizada lá, não sei se dá pra ver, mas tá tudo enraizada. Então eu tenho essa planta, eu não sei o nome, a maioria eu não sei. Eu tenho 2 vasos com ela lá fora, e eu tiro o galho e coloco aqui, para dar um tom de coisa viva aqui na cozinha. Agora eu estou na sala de jantar e eu vou falar também para vocês das plantas artificiais, tá? Essa planta aqui é bem antiga, né? O ano passado quase que eu joguei ela fora, né? Coloquei lá na beira da rua para as pessoas levar, porque eu enjoei dela. É incrível como que quando é artificial a gente enjoa, né? E
ela fica aqui nesse vaso, ó, nesse cantinho. Aí eu coloquei bastante papel, cartela de ovo, um jornal amassado embaixo. Coloquei as pedrinhas em cima e deixei ela aqui. Porém, as florezinhas aqui originais que vieram aqui, amarelas, eram umas florzinhas amarelas, sabe? Aí com o tempo foi quebrando, ressecou e ficou esfarelando. Toda vez que eu ia lavar essa planta, né, que acumula muita poeira, né, uma bromélia, esse aqui, perdi alguma florzinha, aí foi até acabar e ficar só o talo, né, só os araminhos. Aí eu ia jogar fora, mas antes eu tive a ideia de ir numa loja de coisa doméstica, né, de utensílios e decoração, e comprei esse galho, ó, esse galho de lírio branco. Eu enfiei ele aqui, tá vendo? Ó, eu comprei esse galho e coloquei aqui. Aí eu me animei de deixar ela aí mais uns dias. Então agora aqui é a sala de jantar. Então eu tenho as flores naturais e artificiais também. Aí caminhando aqui pro outro lado, eu tenho esse vaso aqui, ó, tem um freezer aqui na minha sala. Na minha sala de jantar tem um freezer onde eu congelo mandioca, frutas. Aí eu tenho um outro freezer lá no depósito, onde eu guardo carne. Então aqui fica esses girassóis que são artificiais, certo? Já vindo aqui para o posto de luz, eu tenho essa dracena. Gente, aqui tá barulhando, mas é um ar-condicionado que tá ligado lá em cima. Essa dracena já está quase na janela do andar de cima. Ela tá aqui há muito tempo. Conforme ela foi crescendo, eu fui mudando ela para um vaso maior. Então agora ela tá nesse vaso grandão aqui de cimento. É um vaso de cimento esse aqui. E ele, um dia que deu uma ventania, ele entortou. Aí eu escorei ali com um tijolo, amarrei um cabo de vassoura, ele já endireitou, eu já até posso tirar. Então ele cresceu assim, ó, só esse galho. E a dracena, ela é verde amarela, mas como aqui não pega sol, ela não fica com as listras amarelas. Depois eu vou mostrar para vocês um outro pé que foi muda tirada do mesmo pé, né, que tá lá na sacada, para vocês verem a diferença, né? Lá pega sol e ela é verde amarela. E agora eu percebi que ela saiu um brotinho, ó. Então ela vai virar dois galhos grandes. Tá bem alta já. E desse outro lado aqui, nesse vaso, tem essa planta que eu ganhei de uma sobrinha minha. Eu não sei o nome. Ela dá um sabuquinho ali, ó, uma florzinha. E ela tá bem alta também. Então aqui é o poço de luz que fica aqui na minha sala de jantar, né? É um espaço que tem 5 janelas, né? 3 embaixo e 2 em cima, que é só para entrar luz. E a gente trocou recentemente a janela, que a gente está reformando a casa devagar, né? Ignorem as coisas feias, ó. A minha casa é igual a casa de todo mundo, dá infiltração, descasca, precisa de reforma. Aí essa janela era bem alta, né? Ela vinha até aqui, ela era até daqui para cima mais ou menos. Agora ela ficou bem baixinha, ficou melhor. Então ficou bem fácil de entrar aí para lavar e sair. Agora eu estou na sala de TV. Então aqui é uma mesa de centro, ó. E eu deixo uma planta artificial às vezes e às vezes natural. Essa aqui é uma espada de São Jorge mini, né? Então eu plantei ela aqui nesse vasinho de cerâmica, eu envernizei ele por fora. Esses pires aqui é que eu compro na Havan, né? Pires que a xícara quebrou, eles vendem o pires a R$ 1,99. Aí eu compro para colocar essas plantinhas. Aí para combinar, né, os verdinhos, de vez em quando eu mudo a decoração dessa mesinha. Então, mas agora ela tá com essa planta verdinha,
essa toalhinha com os detalhes verde, esses castiçais, né? Aqui fica meu dicionário. Aí mostrar para vocês, aqui embaixo eu deixo os livros que eu tô, da disciplina que eu tô fazendo, ó. Já não tô falando de planta, né? Mas faz parte, ó. Eu tô fazendo essa disciplina e essa aqui. Então, eu deixo aqui só o que eu tô usando, né? E tem uma raquete ali, que é pra quando os mosquitos ficar infernizando aqui nos meus pés, eu mato eles. Aí, aqui tem essa mesinha, né? Que é de encostar no sofá, para quando eu estiver estudando, meu notebook. Ainda aqui na sala, né? Aqui tem uma sala. Desse lado aqui, meu marido gosta de estudar aqui, ó. Ali tá a mesinha dele também. Eu tenho uma mesinha dessa e ele tem outra. A diferença é que a minha tem os pés pretos e o dele é dourado. Aí ele gosta de estudar aqui. E eu coloquei essa planta aqui, essa palmeira ráfia, e eu já podei ela muitas vezes. Ela tava bem cheia de folhas, mas eu comprei um adubo, gente do céu, e eu não sabia que tinha tipo um spray. Eu não sabia que aquele adubo tinha tanta ureia. E eu matei muita planta com aquele adubo e outras ficaram assim sapecadas. Então eu não vou usar ele mais. Então elas vão sair nas folhas novas e já não tem essa pontinha seca. Aí eu tenho uma dessa lá em cima na sacada, que eu não passei esse adubo e ela não tá com as pontinhas secas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então são essas as plantas aqui, né, da minha sala de TV e de visita. Mostrar pra vocês esse quadro com paisagem da natureza. Eu acho ele muito lindo. Gente, é um quebra-cabeça de 1008 peças que eu montei no final do ano atrasado. Aí mandei emoldurar na vidraçaria com essa moldura dourada. E eu coloco ele aqui na parede, né? Um tema da natureza. Gente, aqui é uma varanda, uma área que fica na entrada aqui da porta da cozinha, né? Então, aqui tem uma prateleira de pedra, onde a gente deixa os sapatos, né? Tênis de academia, chinelo, tênis do dia a dia. A gente chega aqui pro lado de fora, né? Aqui já é a entrada da porta da cozinha e aqui tem um recuo na parede, ó. E aí eu mandei colocar essa prateleira e aí eu deixo algumas plantas aqui também. Essa jiboia que tá lá no alto, em cima, ela já cresceu até no chão. Eu já podei, né, pra ficar mais curta. Tava muito comprida, embaraçando. Aí ela ficou menor, mas ela já tá bem aqui embaixo. De vez em quando eu tiro a ponta, porque senão atrapalha, né, a gente colocar e tirar os sapatos. Essa mais embaixo aqui, ó, é uma outra espécie, né, que é mais clarinha. É um verde, é mais amarela do que verde, né? Toda a folhagem colorida assim, eu acho bonito. Essa outra aqui, eu não sei o nome, eu ganhei de uma cunhada minha que mora em outro município aqui, ó. Olha, ela já foi crescendo, ela tá com mais ou menos 1,5 m, ó. Mais ou menos 1,5 m de comprimento. Então eu coloquei lá na última prateleira pra não ficar quebrando os galinhos dela. É bem quebradiço, é bem delicadinho. E esse cacto aqui, eu ganhei da minha irmã. Ele também vai crescendo, vai descendo. Ele é muito lindo e ele dá flor, viu? Ó, aqui tem um botãozinho, ó, que ainda vai desabrochar. Aqui embaixo tem 2 florzinhas. Ele dá essa florzinha nessa cor vinho, muito linda. Aqui embaixo tem uma outra espada mini que tava recentemente lá na mesa de centro da sala. Aí eu deixei ela uns dias lá e trouxe pra cá, né, pra pegar luz. E ela tá aqui.
Eu tenho vários pés de espada mini assim pra decorar, né? Distribuir na casa. Ali atrás é um outro vasinho que eu tentei um pé de lírio, mas não deu certo, tá aí. Vou plantar alguma outra coisa. Seguindo aqui pra fora, eu tô na minha varanda da frente, tá, gente? Da frente da cozinha. Aqui tem um banco de pedra, né? Entre um pilar e o outro, tem um banco de pedra e aqui tem algumas plantinhas que estão lutando pela vida. Essa aqui é um crisântemo roxinho, bem pequenininho, que eu comprei numa feira de flores. Ele já quase morreu, mas tá aí. Aqui é outra espada mini que eu plantei nesse vasinho de cerâmica. Mas eu vou arrancar ele, que ele tá doentinho. Vou plantar uma suculenta. Esse cacto aqui, eu ganhei da minha irmã, ele é muito bonito. E ele dá uma florzinha amarelinha. E esses suculentas que nasceram aqui, ou que estão brotando, são folhas que vai despencando, né, debulhando da suculenta por aí. Eu coloco por cima da terra e elas brotam e fica aí. Aqui do lado de fora do banco, ó, aqui é um banco. Aí do lado de fora tem essa árvore da felicidade, da prosperidade. Cada pessoa fala um nome e ela vive entortando, né? Então eu amarrei um cabo de vassoura ali, ainda assim ela entorta. Seguindo aqui, eu tenho essas folhagens aqui que eu gosto muito, dessas folhas coloridas, ó. Essa é verde e rosa. Eu tenho 5 espécies. Essa é verde, rosa claro e rosa escura. Essa aqui é pintadinha, ó, toda pintadinha, verde, branco e vermelha. Essa aqui já é verde com branco. E essa aqui, pequenininha, da folha pequenininha, é uma folhagem mini. Eu esqueci o nome dessas folhagens, tá? Eu não sei a maioria do nome das plantas. Então, são 5 espécies de folhagem que fica aqui, numa calçadinha aqui do lado de fora. Aí pra lá, na lavanderia, tem muita planta que eu mostro outro dia. Virando pra cá, pro outro lado da porta da cozinha, estão as plantas que eu quase perdi, que eu falei pra vocês. Essa árvorezinha aqui, verde e amarela, ela tava linda lá fora, bem grandona já. Aí pra mim não perder, eu sabia que ia passar máquina, eles iam cavocar, ia fazer cimento, e aquela betoneira derramando aquela lama de cimento, eu sabia que ela ia morrer. Aí eu tirei bastante galho, ó, tá tudo enraizada, e eu posso plantar de novo. Essa aqui é a mesma que tá lá no poço de luz. Saiu um broto e eu plantei aqui. Ela tá com apenas 2 folhas, porque nesse espaço aqui a gente colocou um monte de cerâmica e de outros materiais e as plantas foram pro sol, então ela quase morreu. Essa raminha lá no fundo tem um nome de lambari, né? É uma folha cintilante, brilhosa. Ela nasce aí à torta e à direita em todos os vasos. Essa aqui, eu não sei o nome, mas tem gente que chama cabeça de cavalo, cara de cavalo, não sei o que tem a ver. Isso aqui, gente, tava a coisa mais linda. E ela sumiu daqui, secou todas as folhas, né? De tanto cair cimento, massa corrida e pegar sol. Mas a raiz dela ficou viva, então eu tô cuidando agora aqui na sombra para ver se ela se recupera. Essa aqui também é uma folhagem bonita, que eu não sei o nome. Ela ficou só com a raiz viva também e ressuscitou. Essa outra do canto aqui parece lírio da paz, mas não é lírio da paz, tá? É uma folhagem que não dá flor nenhuma. Eu podei quase tudo, quase que acabei com ela, de tanto podar as folhas queimadas do sol. E pode ver que ainda tem folha que ainda tá com marca aqui, ó, de ter pegado o sol pleno, né? Uma planta acostumada na sombra, quando coloca no sol, não tem jeito, ela seca mesmo.
Então eu estou fazendo o possível para recuperar aqui, né, na beira dessa parede. E eu acho que agora elas vão ter sossego uns dias. Já que no meu quarto eu mantenho essa planta aqui, né, eu deixo ela uns dias aqui, depois eu coloco lá na sacada para pegar luz, senão ela morre. Isso aqui é lírio da paz, né, um lírio da paz branco. Aí essa parede descascada aí, gente, é a parede do banheiro. A gente tá em reforma, mas vai longe. Então aqui é o meu cantinho de leitura, ó. Aqui tem uma poltrona, aqui tem um aparador. Então, como eu falei para vocês, eu tenho as artificiais. Essa aqui, por exemplo, que tá nessa cestinha de palha, eu comprei no último Natal. No Natal de 2024. E elas estão aí. Aqui embaixo tem outro buquê de flores salmão, né? Que eu combino aqui com a minha parede salmão, que é artificial. Mas eu tenho também, e principalmente as naturais. Agora já estou aqui no meu banheiro e olha que espada mini linda. Gente, essa espada, ela não cresce, não fica alta, grandona, mas ela vai brotando, sabe? Vai proliferando os brotos e vai ficando um buquezão, sabe? Um vaso cheio. E ela ficou tão bonita aqui, que eu achei interessante essas folhas de baixo aqui, da base, foi enrolando para baixo. Ó, um capricho da natureza. Foi enrolando para baixo e foi ficando essa forma linda. Esse vaso, ele tem esse trabalho, né, de 3C, de fibra de plástico, né, que imita uma fibra natural, mas não é natural. Eu coloco nesse prato velho, né, que eu não uso mais. E eu deixo aqui 1, 2 semanas, depois eu levo ali pra sacada, né, eu tô aqui no andar de cima agora. Aí eu troco, né, eu trago uma que tá lá, coloco aqui e coloco a que tá aqui lá pra receber luz, né, senão elas morrem. Então esse banheiro aqui tem 2 basculantes ali, ó. Então ele pega muita luz. Já os outros banheiros são mais escuros, então eu não coloco, mas aqui eu coloco. E a artificial tá aqui, ó. Essa aqui é uma suculenta artificial. Aqui no cantinho, no outro cantinho da pia, tem na bandeja que eu deixo as coisinhas aqui, ó, tem essas florzinhas delicadinhas aqui, esses raminhos verdes. Então, não é só artificial, tem a artificial e a natural. Agora eu tô aqui na sacada, tá? Do andar de cima da minha casa, que fica, essa sacada fica aqui, ó, na frente do meu quarto. Eu saí de lá e dei o giro. Então aqui, ó, tem esse triozinho, que é aquela lambari que eu mostrei lá embaixo. Então aqui ela não se deu muito bem não, não sei se é porque pega sol, ela não tá muito bonita. Já essa outra plantinha aqui, dessas folhinhas pequenininhas, é a mesma que tem lá na prateleira, na entrada da porta da cozinha, que eu mostrei, ó. Ela tá com mais de 1 metro, ó. Ela começa ali no meio da parede, vem, e já tá quase no chão. Eu acho muito linda. Isso aqui, essa outra terceira plantinha aqui, eu acho que popularmente o nome é azulão. Não sei o nome, mas ela também cresce, vai descendo, ela tá os brotos pequenos assim, porque ficou muito grande e caíram as folhas, né? Eu podei e ela brotou de novo. Indo aqui para o chão, eu tenho essa espada mini, mas já não é aquela verde escura, né? Essa aqui as pessoas chamam de espada de Santa Bárbara, que é uma espada mini. Ela não cresce, ó. Eu tenho a grandona, que eu ainda vou mostrar pra vocês, e tem essa pequenininha, que fica nesse vasinho, né, com esse trabalho de revestimento, que dá um charme a mais. Aí meus pratos velhos, que eu não uso mais, eu não sou boba de jogar fora, né, eu uso pra pôr as plantas dentro. Às vezes eu levo essa pro banheiro,
trago, aqui tá lá. Às vezes eu ponho um lírio da paz. Sempre tem uma planta lá no meu banheiro. E aqui são 2 vasos grandes, eu vou me afastar para mostrar os dois de uma vez. Uma tem a árvore da prosperidade ou felicidade, cada pessoa chama de um nome. Cada uma tem uma espécie, né? Dizem que essa é a fêmea e essa é a macho, né? Todas as duas são a árvore da prosperidade, então uma é a fêmea e outra é macho. Essa daqui espalhou assim, abriu os galhos. Essa daqui cresceu muito para cima e ficou tombando, né? Todo dia que chovia, ventava, ficava envergada para baixo. Eu arranquei e plantei um galinho novo. Ele já tá crescendo. Então, virando pro outro lado aqui, eu tenho esse vaso aqui com esse lírio da paz, né? Esse aqui é lírio da paz, dá aquelas florzinhas brancas. Às vezes eu trago o que tá lá no quarto aqui pra fora e coloco esse daqui lá, no meu cantinho de leitura. Esse aqui, nesse vaso redondo, é um pé de zamioculca, ó. Ele já cresceu tanto, eu já podei tanto folha velha. E a boca dele é estreita, ó, tá lotado de folha. Essa aqui é a palmeira ráfia, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu estraguei lá de baixo da sala de visita com o adubo que eu comprei? Essa daqui eu já não passei o adubo, ela não tem nenhuma planta seca, ela tá uma moita bem grande e tá bem verdinha. Já essa aqui é a dracena. Lembra que eu falei pra vocês que é a mesma dracena que tem lá no posto de luz, que não fica amarela por causa da sombra? Pois é, aqui onde pega sol, não pega sol o dia todo, né? Só na parte da manhã, ela ficou naturalmente verde e amarela. E de vez em quando, assim, uma vez por ano, isso aqui dá um buquê de flor, coisa mais linda. Uma flor tão cheirosa, que a casa fica cheia do perfume. Já essa grandona aqui é a espada de Santa Bárbara, que não é a mini, ó. Mostrei pra vocês agorinha. Aqui é a mini, essa aqui não é a mini, essa aqui fica enorme, ó. Enorme, bem grandona. E eu vou mostrar pra vocês lá no hall de entrada, lá embaixo, na frente da porta da sala, eu tenho outros 2 vasos, né, com essa espada de Santa Bárbara e a espada de São Jorge, que é a verde. Vou lá mostrar pra vocês. Então, eu vou me afastar aqui, ó. Aqui é a porta de entrada, né, a porta da sala, e tem um hallzinho aqui, ó, aberto. Aí eu coloquei esses 2 vasos de cimento, né, são 2 vasos iguais, marrom, pintado de marrom. E aí um tá com a espada de São Jorge, né? Durante a construção, como eu falei pra vocês, queimou muito. Aí eu podei, assim, acho que uns 40% das folhas. Aí já tá brotando folha nova, ó, em volta. Ficaram todas amareladas, secas, feias. Aí eu podei, tá melhorando. Aqui do lado é a de Santa Bárbara, é a mesma que tem lá em cima na sacada, ó. Tem uma lá e uma aqui. Então, gente, são essas algumas das minhas plantas, né, que eu mantenho dentro de casa. Elas não ficam ali fixas, estáticas, né? Eu sempre mudo de lugar, coloco lá fora, trago de volta e faço, né, esse movimento. E futuramente eu vou fazer a parte 2, né, lá no quintal do fundo, na minha lavanderia, no quintal. Eu tenho muita planta bonita por aí. Então agora elas não estão assim tão bonitas como eu falei, por causa da construção, né, que elas ficaram sendo arrastadas para lá e para cá, rolaram por esse quintal todo, refez o muro, refez a calçada. Quando mexia na calçada, trazia para outro lugar e foi estragando. E eu sempre com cuidado, pelo menos para elas não morrer de tudo, né, para mim depois recuperá-las.
Então eu espero que vocês tenham gostado, as minhas amigas donas de casa que gostam de planta, né? Se você nunca fez essa experiência, experimente colocar uma planta na sua sala, né? Além de decorativa, elas têm uma energia boa, né? Purifica o ar. A planta no banheiro também faz muito bem, né? Oxigena o ar, oxigena seu quarto e assim por diante. Então, um abraço, não esqueçam de curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta. Se você ainda não é inscrita, está convidada a se inscrever. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!